Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo em que eu fiz a análise psicológica da Lumena, teve uma enxurrada de comentários. Tiveram comentários positivos, negativos, alguns xingando e outros contribuindo com opiniões sobre o comportamento dela no BBB. Mas o que mais me chamou a atenção no comentário de vocês foi a dificuldade de entender as palavras rebuscadas que ela utilizava no reality, principalmente nos momentos que ela se envolvia em discussões. E convenhamos que às vezes era difícil mesmo de entender, né, gente? Olha as falas dela. Não coloque ações inexistentes na nossa relação. A deslegitimação dela em relação à chipada entre vocês, para mim, é muito grave. Influenciadoras de jornadas artísticas, potencializadoras e de não silenciamento. Tem meninas aqui que se reivindicam fofas, gozam, se privilegiam deste lugar de ser fofa, se isentando de se posicionar. O quê? Por isso, no vídeo de hoje eu vou esclarecer para vocês o porquê a Lumena tem um vocabulário tão diferente e farei uma análise do discurso para compreendermos o porquê que ela usava dessa linguagem para transmitir uma postura de autoridade dentro do programa. Lembrando que o intuito desse vídeo não é fazer um julgamento sobre a Lumena, então eu não expressarei minha opinião sobre a pessoa analisada, mas sim farei uma análise do comportamento e das atitudes com base na psicologia. Então já clica no gostei e fica até o final desse vídeo para você não perder nada. Eu sou o psicólogo Antônio Fernandes e sejam bem-vindos ao meu canal. A primeira coisa que precisamos entender para compreender o porquê que a Lumena tem um vocabulário tão diferente é que grande parte da carreira da Lumena como psicóloga foi dedicada à área de pesquisa científica, produzindo artigos científicos. Então, se você já frequentou uma universidade e teve que produzir um artigo científico, você vai se identificar com o que eu vou dizer agora. E se você ainda não frequentou uma universidade, eu vou explicar para que você entenda. Quando você escreve um artigo científico ou o famoso TCC, você não pode simplesmente chegar e sair escrevendo qualquer coisa que vem à sua mente e depois publicar. Existe uma série de regras para a escrita de um artigo científico que a gente deve seguir. Mas no vídeo de hoje a gente vai se ater a apenas uma, que é a linguagem acadêmica. De maneira simples, a linguagem acadêmica exige de quem escreve um aprimoramento no vocabulário. Portanto, torna-se importante tanto na leitura quanto na escrita avaliar cada detalhe em busca de um aprimoramento crítico, gramatical e linguístico. Então o que pode ter acontecido é que a Lumena, trabalhando tanto tempo com isso, acabou internalizando esse vocabulário e levando para suas conversas de fora do ambiente acadêmico. E aí, quem não tem familiaridade com esse tipo de vocabulário pode ter uma dificuldade para compreender. Outro ponto interessante de se perceber é o discurso verborrágico que a Lumena tem. No dicionário, a verborragia tem o seguinte significado: uso excessivo de palavras para expressar algo sem importância ou sem conteúdo, ou também utilização de frases desprovidas de sentido ou sem importância para expressar poucas ideias. Bom, nem precisa falar que a Lumena, em qualquer uma das conversas que ela teve no BBB, naturalmente ela foi verborrágica. Vamos pegar um exemplo de fala dela que foi verborrágico para ver como que ela falou e depois eu vou desconstruir essa fala e construir ela de uma forma que não seja verborrágica, para a gente ver que ela vai dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então vamos ao exemplo. Tem meninas aqui que se reivindicam fofas, gozam, se privilegiam deste lugar de ser fofa, se isentando de se posicionar. E agora nós vamos ver como ela poderia falar essa mesma frase sem ser verborrágica. Tem meninas aqui que usam sua fofura para não se posicionar. Nas duas frases foi dita a mesma coisa, porém na forma lumenês ela usou um monte de palavras complicadas que ficou difícil de entender aquela frase, e no modo como eu trouxe para vocês ficou muito simples de entender. E agora eu te convido a deixar aqui nos comentários qual forma você achou mais fácil de entender, a forma da Lumena ou a forma como eu trouxe para vocês. Deixa aqui que eu quero saber. Então a soma dessa verborragia mais o vocabulário rebuscado fez com que torne-se difícil se comunicar com a Lumena. E essa soma permitiu com que diante das discussões ela assumisse uma postura de autoridade sobre os assuntos, dando a entender que sempre tinha razão sobre tudo o que estava acontecendo. E esse tipo de atitude é comumente conhecido como argumentum ad verecundiam ou argumentum magister dixit. Só que antes de continuar e te explicar o que significa esses termos, eu quero saber de uma coisa. Você está gostando do vídeo aqui no canal? Se você estiver, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, caso você tenha interesse de assistir outros vídeos como esse.
Aqui no canal eu posto vídeos semanais que vão te ajudar a melhorar a sua saúde emocional e os seus relacionamentos, através de dicas, análises psicológicas e aconselhamentos totalmente aplicáveis à sua vida cotidiana. Então se inscreve aí para não perder nada. O argumentum ad verecundum e o argumentum magister dixit são expressões em latim que significam apelo à autoridade ou argumento de autoridade. E ele é um tipo de argumento lógico que apela para a palavra ou a reputação de alguma autoridade a fim de validar o argumento. O argumento de autoridade podem ter três tipos de uso: um uso retórico, um uso pragmático e um uso cognitivo. No uso retórico, o argumento de autoridade é uma espécie de argumento destinado a uma pessoa ou a um grupo específico que, devido à sua crença ou à sua situação, não está em posição de recusar o argumento. Então, quando a Lumena utiliza a questão do lugar de fala para dizer que os homens não podem opinar, ou pior, ter razão sobre questões relacionadas a mulheres, negros e a comunidade LGBT somente por serem homens, brancos e hétero, ela está utilizando o argumento de autoridade de forma retórica. Só esclarecendo um ponto aqui para que não haja confusão. É claro que o lugar de fala é importante. As minorias e os oprimidos têm que ter o seu lugar de fala assegurados como um direito constitucional. O ponto em questão aqui seria o fato de ela utilizar do lugar de fala como um mecanismo para anular o posicionamento do outro. No uso pragmático, o argumento de autoridade é uma espécie de estratégia de redução de complexidade. Então a pessoa se coloca como autoridade sobre o conhecimento de um assunto em debate onde nós não conseguiríamos examinar sozinhos, ou até conseguiríamos examinar, mas à custa de muito tempo e esforço. A Lumena diversas vezes agiu dessa forma, se posicionando como uma autoridade diante dos assuntos discutidos, não abrindo margem para os envolvidos debaterem sobre o assunto. Até porque demandaria muito tempo e esforço para, no fim, eles chegarem na mesma conclusão que ela, e por isso que ela era muito inflexível nos debates. E por fim, no uso cognitivo, o argumento de autoridade é utilizado como recurso de convencimento da verdade. Uma situação em que os envolvidos estão interessados na verdade, e os envolvidos dispõem de conhecimento e de tempo necessário para examinar os argumentos. E esse uso, infelizmente, nós não conseguimos ver no reality. Nessa edição, os participantes ficaram com muito medo de serem cancelados, principalmente por causa da edição anterior. Então acabaram aceitando tudo o que a Lumena trazia, porque eles começaram a entender que a Lumena era uma representante dessas minorias. Então tudo o que ela dizia virava lei dentro do reality. Chegamos ao final do nosso vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer o Dirceu Lupiano Dias, porque foi ele que deu a dica de pesquisar sobre o argumentum ad verecundum e o argumentum magister dixit. Sem ele, não poderia fazer esse vídeo. Então, muito obrigado, Dirceu. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que sair aqui desse canal. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima!